História geológica da região da Estrada Boiadeira em Corumbataí, estado de São Paulo. O vídeo mostra uma série de perfis geológicos para representar a evolução da região. Eles foram elaborados para fins didáticos e, portanto, são esquemas simplificados. As rochas mais antigas são pré-cambrianas, com mais de 550 milhões de anos. Incluem camadas dobradas e falhadas de rochas metamórficas, além de magmáticas, como granitos, representados no esquema por corpos vermelhos com cruzes pretas. As rochas foram originadas em contexto de grandes cordilheiras, mas processos de erosão, durante milhões de anos, suavizaram o relevo. Há cerca de 430 milhões de anos, abundantes falhamentos resultaram no início do abaixamento de imensas áreas, o que é designado como subsidência. O processo foi criando espaço para a deposição de sedimentos que posteriormente se transformaram em rochas sedimentares diversas. Esse foi o início da bacia sedimentar do Paraná. Por volta de 300 milhões de anos, houve uma intensa glaciação que deixou registro em diversas bacias localizadas em regiões polares e temperadas. A glaciação caracterizou-se por enormes geleiras continentais que cobriram imensas áreas. Na bacia do Paraná, os sedimentos relacionados à glaciação foram denominados Grupo Itararé, em alusão ao município com este nome, onde foram realizados alguns dos primeiros estudos. Os períodos geológicos abrangidos são o final do Carbonífero e o início do Permiano. Depois da glaciação, tivemos sedimentação em condições marinhas e costeiras. A bacia do Paraná era um imenso golfo que se abria para o oceano no sul. No estado de São Paulo, os sedimentos depositados foram denominados Formação Tatuí. O nível do mar teve grandes variações. Com o passar do tempo, a conexão ao oceano foi ficando mais restrita. Há cerca de 280 milhões de anos, depositou-se a Formação Irati, em mar bem raso e já relativamente quente. Nesse mar, viveram os famosos mesossauros, que eram pequenos répteis que lembram lagartos. Sem considerar a cauda, eles mediam menos de 40 centímetros de comprimento. Fósseis de mesossauros também ocorrem na África e, assim, são evidências de que a América do Sul estava conectada à África durante o período Permiano. A Formação Corumbataí, acima da Formação Irati, formou-se em um mar interior ou grande lago muito raso. A idade é Permiana média, em torno de 270 milhões de anos. A indústria cerâmica da região utiliza argilitos dessa formação. No norte da bacia do Paraná, abrangendo o estado de São Paulo, seguiu-se um ressecamento generalizado do mar e uma longa fase de erosão. Muito tempo depois, aproximadamente há 180 milhões de anos, no período Jurássico, voltamos a ter preservação de sedimentos. Os depósitos são da formação Piramboia, caracterizada por areia de dunas eólicas, com raras intercalações de sedimentos fluviais. As condições desérticas foram ficando ainda mais severas. Os sedimentos são exclusivamente de dunas eólicas, agora da formação Botucatu, depositados no final do período Jurássico, até aproximadamente 145 milhões de anos atrás. Apesar do clima seco daquela época, em algumas regiões, como registrado em rochas expostas em Araraquara, os depósitos preservaram pegadas de dinossauros e de pequenos mamíferos. Os arenitos das formações Piramboia e Botucatu correspondem ao famoso e importantíssimo aquífero Guarani, que é um grande reservatório de água subterrânea. Há 130 milhões de anos, ainda na fase desértica, tivemos um intenso derramamento de lavas. Conforme já explicado no outro ponto do roteiro, esse fenômeno magmático esteve relacionado ao início da separação entre a América do Sul e a África. A abertura do Oceano Atlântico ocorreu efetivamente há 115 milhões de anos, um pouco antes de meados do Cretáceo. O magma subiu por fissuras verticais
intrudiu zonas de fraqueza horizontais e se espalhou por imensas áreas da bacia. Formaram-se soleiras e diques de diabásio, e sobre a superfície os basaltos, resultantes dos derrames de lavas. No estado de São Paulo, os basaltos atingiram espessuras de 1.500 metros. A unidade geológica recebeu a designação Formação Serra Geral. Acima desta unidade, mais a oeste do estado, ainda se depositou o Grupo Bauru, também no Cretáceo, entre 100 e 66 milhões de anos. Nesta unidade, há fósseis de dinossauros, crocodilos, tartarugas e outros. Em seguida, a bacia do Paraná não apresentava mais subsidência. Começou então uma longa fase de erosão até os dias atuais. O perfil final mostra as rochas hoje expostas na região de Corumbataí. É destacado o trecho abrangido pela Estrada Boiadeira. As porções amarelas, inferior e superior, equivalem às dunas eólicas da formação Piramboia. Entre as duas, intercala-se a soleira de Diabásio, que possui mais de 60 metros de espessura e corresponde a um longo trecho da estrada. No final da estrada, deveria aflorar a formação Botucatu, mas não há boas exposições desta unidade neste trecho. No mirante, avistamos um outro morro, que faz parte da Serra de Santana. Ali, a sucessão de unidades geológicas é similar à da Estrada Boiadeira. O topo mais ou menos plano do morro equivale ao topo da soleira de Diabásio. A forma de relevo foi condicionada pela maior resistência do Diabásio à erosão, em comparação a outras rochas. Realização: Grupo PET Geologia, Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp, Campus de Rio Claro. Apoio: Projeto Geoparque Corumbataí. Locução: Pedro Norberto. Parceria: Rádio Unesp FM.